Esse é o seu Foodcast Brasil. Olá, amantes da ciência e tecnologia de alimentos. Eu sou o Fábio Silva. E eu sou a Iris Braz. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Foodcast Brasil, um podcast que trata de ciência e tecnologia de alimentos de uma forma descomplicada. Esse é o Foodcast Brasil, episódio número 12, com mais um capítulo da série Alimentos e Imunidade, Orientações à Luz da Ciência. Uma parceria do Foodcast Brasil com o Departamento de Gastronomia da Universidade Federal da Paraíba. Em 10 episódios, iremos falar sobre como a alimentação pode auxiliar na promoção da saúde e no fortalecimento do nosso sistema imunológico, auxiliando nos mecanismos de defesa do nosso organismo. Dando continuidade à nossa série, hoje vamos tratar de um tema especial: as plantas utilizadas pela medicina tradicional chinesa, que tem atraído a atenção nos últimos anos com a descoberta da grande e diversa concentração de compostos bioativos com ação no tratamento e prevenção de muitas doenças. Os fitoquímicos, como são conhecidos, são os compostos bioativos presentes nas mais diversas espécies de plantas empregadas nessa prática milenar do cuidado à saúde e que, com o avanço dos estudos de isolamento, identificação e avaliação de seus efeitos in vitro e in vivo, vem ganhando destaque na prática clínica. O uso dessas plantas, no entanto, precisa ser realizado de forma racional e de preferência com orientações de um profissional de saúde, pois muitas vezes os compostos com ação biologicamente ativa estão concentrados em determinadas partes da planta, como folhas, raízes, flores, frutos, cascas e entrecascas do caule, sendo também muitas vezes sensíveis a processos de cocção ou interação com outros compostos presentes nos alimentos. A forma de administração dessas plantas na prevenção e no tratamento de doenças varia muito e nem sempre a forma como você prepara uma infusão ou um chá na sua casa é um modo de preparo correto para extrair o máximo de componentes ativos das plantas indicadas. Na busca por substâncias com ação imunomoduladora e antiviral na medicina tradicional chinesa, nossa convidada destaca 4 plantas das quais irá trazer mais informações para a gente. A cúrcuma, ou açafrão da terra, e os efeitos da curcumina no organismo, também da ginkgo biloba, que é reconhecida pelo seu papel no combate à fadiga, mas que um de seus compostos bioativos, o ácido ginkólico, apresenta ação na replicação viral. Além de outras 2 plantas que possuem ação imunomodulatória e antiviral já reconhecidas, inclusive contra alguns tipos de coronavírus e do vírus influenza, o ginseng e o famoso chá verde, oriundo da planta Camellia sinensis. Trazendo informações científicas sobre essas plantas e como consumi-las da melhor maneira, convidamos a nutricionista e médica, professora doutora Kathleen Arbus, que é graduada em nutrição pela Universidade Federal do Paraná e graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina Nova Esperança, além de possuir mestrado e doutorado em Ciências Farmacêuticas na área de alimentos pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professora do curso de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal da Paraíba e atua desenvolvendo projetos com segurança alimentar e nutricional, metabolismo e bioenergética. Seja muito bem-vinda, professora Kathleen. Bem-vinda, professora Kathleen. Olá, me chamo Kathleen Arbus, sou nutricionista, médica, professora da UFPB e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre plantas utilizadas pela medicina tradicional chinesa e que podem dar uma turbinada no nosso sistema imune, tão importante nesses tempos de Covid. Desde o surto desse novo coronavírus chamado SARS-CoV-2,
e causador da Covid-19, que vem se estudando não apenas o comportamento do vírus no organismo humano, como também alternativas para tratar a doença, diminuir a sua magnitude, a magnitude dos sintomas e melhorar o sistema imune, no sentido que o nosso próprio organismo possa combater com mais vigor a infecção. Muitas substâncias já foram mencionadas nos nossos podcasts anteriores. Vitamina C, vitamina D, selênio. E hoje a gente vai falar um pouquinho de estratégias empregadas tradicionalmente pela medicina chinesa. Nós já sabemos que a infecção por coronavírus ativa várias citocinas inflamatórias e que, num primeiro momento, isso é bom, tem a função justamente de controlar os níveis virais. A problemática é que, por mecanismos ainda não tão bem elucidados, ocorre a liberação de citoquinas que acabam estimulando a degradação celular e provocando uma resposta inflamatória muito exuberante durante a infecção por SARS-CoV-2. E é justamente essa resposta inflamatória exuberante que acaba sendo responsável pela magnitude dos sintomas e está relacionada com a severidade da doença. E é justamente neste sentido que a medicina tradicional chinesa recomenda a utilização de vários produtos naturais, que já têm uma ação anti-inflamatória, uma ação antiviral já comprovadas quando se estudou a utilização dessas substâncias empregando outras cepas de vírus. Agora é importante a gente frisar que a inclusão desses produtos naturais na dieta usual das pessoas não elimina a necessidade de se tomar as devidas precauções recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, para evitar a contaminação, porque até o momento a gente não tem nenhum tratamento efetivo para essa nova categoria de vírus e o protocolo médico atual orientado pela Organização Mundial da Saúde envolve o isolamento de indivíduos infectados, tratamento de oxigênio e ventilação para aqueles pacientes com sintomas respiratórios mais graves. E a utilização dessas estratégias nutricionais, elas podem garantir um sistema imunológico mais fortalecido, interferindo na capacidade do vírus de se multiplicar dentro do nosso organismo e amenizando ou até mesmo impedindo o aparecimento dos sintomas. Então agora nós vamos começar a falar sobre o açafrão da terra, ou cúrcuma longa. Então, o açafrão da terra é uma raiz de uma planta asiática da família do gengibre, que dá origem a uma especiaria de uma coloração amarela intensa, conhecida popularmente como cúrcuma. Essa raiz possui em sua composição várias substâncias com propriedades biológicas muito interessantes para o nosso organismo, tendo sido já descrito ações antivirais, anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica, anticarcinogênica, dentre outras ações terapêuticas. O principal composto ativo do açafrão é um curcuminoide denominado curcumina, que já foi extraída e isolada lá no século XIX. E é justamente a curcumina que dá essa coloração amarela intensa e que é a principal responsável por ações biológicas do açafrão, com destaque à ação antiviral e antioxidante. Como eu já tinha relatado anteriormente, a infecção pelo Covid provoca uma resposta inflamatória intensa, o que acaba resultando no quadro sintomático do paciente. Por essa razão que a gente indica a utilização da cúrcuma, mas como uma parte integrante da dieta usual das pessoas, visto que a curcumina inibe a cascata de inflamação, diminuindo citocinas inflamatórias, inibindo a agregação plaquetária, que é uma das grandes complicações da doença, e inibe ainda a ciclooxigenase. Num trabalho publicado agora em 2020, demonstrou a ação da curcumina na inibição da replicação de alguns vírus de RNA. Então, considerando que o coronavírus também é um vírus de RNA, por analogia, a gente pode estabelecer que essa substância, ou seja, que a curcumina, também possa exercer uma ação antiviral contra o Covid-19.
Num trabalho de revisão também publicado agora em 2020, demonstra os potenciais efeitos da cúrcuma sobre o Covid-19, indicando que os principais mecanismos de ação da curcumina seriam a inibição da entrada do vírus dentro da célula, a inibição da encapsulação do vírus e da protease viral, bem como modula várias vias de sinalização celular. Mas como é que a gente pode, então, consumir a cúrcuma e em que quantidade seria mais indicado? Então, para se obter os efeitos biológicos, a cúrcuma ela pode ser consumida tanto seca, né, triturada ou em pó, ou pode ser consumida fresca. A curcumina ela pode ser implementada no nosso dia a dia na forma de tempero, de chá, de shots matinais, sendo que a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recomenda a ingestão de até 3 gramas ao dia. Aí vai uma dica muito importante para a gente saber se a cúrcuma que a gente está utilizando é verdadeira ou não. Com o intuito de baratear, né, a cúrcuma, uma vez que ela é uma raiz de um custo um pouco mais elevado, alguns fabricantes acabam adicionando aditivos na cúrcuma com o intuito de reduzir o valor. Então, para você saber se a sua cúrcuma é verdadeira e, portanto, você vai ter os benefícios, né, já descritos da cúrcuma, você pode fazer um teste muito simples. Então, o que você vai fazer? Você vai misturar uma colher de sopa de cúrcuma num pouco de água, em 100 ml de água, e você vai levar para aquecer, tá? Num fogo médio. Se a cúrcuma for pura, ela vai simplesmente se diluir nessa água sem engrossar. Agora, se a cúrcuma tiver adição de alguma farinha ou de amido, você vai ver que com a fervura da água, essa água com a cúrcuma ela começa a ficar engrossada, ficar mais grossinha. Se isso acontecer com a sua cúrcuma, você já sabe que não está diante de uma cúrcuma verdadeira, né? Ou pura. Então é melhor você buscar um outro fornecedor. Bom, feito esse teste, você estando com a sua cúrcuma já purinha, uma cúrcuma de um bom fornecedor, a gente pode adotar uma estratégia muito interessante, que é o shot de cúrcuma. Então, o shot de cúrcuma, você vai utilizar principalmente ele como uma estratégia para quebrar o jejum. Então, logo quando você acorda, você pode fazer esse shot. Então, você vai pegar num copinho de café, numa xícara muito pequenininha, vai colocar 30 ml de água filtrada, 1/4 de colher de cúrcuma ou açafrão da terra. Ainda você pode adicionar meia colher de gengibre ralado e meio limão espremido. Mistura tudo isso e toma ali após ter preparado. Então, esse é um shot que vai cúrcuma e que pode melhorar o seu sistema imune, além de ser uma oferta grande de substâncias antioxidantes. Podemos ainda utilizar a cúrcuma na forma de chá. Ainda em relação à cúrcuma, outra dica bastante interessante é a associação da cúrcuma com a pimenta do reino. Então, essa combinação ela pode aumentar em até 2000% a disponibilidade do princípio ativo, da curcumina. Então, a próxima substância que iremos apresentar aqui para vocês será o ginkgo biloba. Então, o ginkgo biloba é uma planta medicinal ancestral da China, que é bastante rica em flavonoides e terpenoides, tendo assim uma forte ação anti-inflamatória e antioxidante. A parte usualmente utilizada do ginkgo são as folhas, e das folhas é que se extrai o componente ativo denominado ácido ginkólico. E é justamente esse ácido que apresenta uma atividade inibitória, dose dependente, contra proteases de diversos vírus envelopados, diminuindo a replicação de vírus da Zika, da influenza do tipo A, do vírus da Ebola, Epstein-Barr. Então, considerando que o vírus do Covid-19 também é um vírus envelopado, então, por analogia, a gente pode inferir que o consumo diário de ginkgo biloba possa trazer efeitos benéficos, efeitos antivirais significativos. No entanto, como essa substância química, o ácido ginkólico, ela é extraída das folhas, durante o seu processo de extração,
né, de folhas ou também das sementes, se elas forem submetidas a um processo de secagem em altas temperaturas e por muito tempo, a concentração desse princípio ativo diminui. Como a gente acaba adquirindo já as folhas já secas, que já têm uma estabilidade térmica maior, a gente pode utilizar essas folhas secas no preparo de chás. A técnica mais adequada para que a gente consiga extrair o máximo de compostos ativos das folhas de ginkgo biloba é através da técnica de decocção, na qual a água e as folhas do ginkgo, elas vão ser levadas à fervura juntas. Então, como é que a gente vai preparar um bom chá de ginkgo biloba de forma que a gente possa extrair o máximo dos compostos ativos? Então, a gente vai adicionar 2 colheres de sopa, que dá em torno aí de 28 gramas de folhas de ginkgo biloba, em 1 litro de água filtrada. Misturar e levar a água com as folhas de ginkgo para a fervura. Depois que ferver, deixar esfriar um pouquinho, coar e beber. Essas folhas podem ser utilizadas por até 24 horas, ou seja, esse chá obtido das folhas pode ser utilizado por até 24 horas. Então, seguindo com as plantas empregadas na medicina tradicional chinesa, vamos falar agora sobre o Panax ginseng. O Panax ginseng, ou ginseng, é uma raiz muito empregada na medicina tradicional chinesa, sendo inclusive conhecido como o rei das ervas. Tem uma ação adaptogênica e imunomoduladora muito importante, auxiliando o organismo a se adaptar a essas situações estressantes, uma vez que ela ajuda a regular o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, famoso em situações de estresse e fadiga que nós estamos vivendo atualmente. Mas em tempos de coronavírus, o ginseng também tem uma ação antiviral comprovada, tendo sido testado contra outros vírus, como o vírus da influenza, melhorando tanto a resposta imune quanto reduzindo essa replicação viral. Os principais componentes ativos do ginseng são saponinas esteroidais, denominadas ginsenosídeos, que atuam em diferentes tecidos e são responsáveis pela variedade de respostas farmacológicas já descritas do ginseng. A modulação do sistema imune parece ser um dos principais efeitos benéficos do ginseng. Estudos in vivo demonstraram que o consumo diário de ginseng pode aumentar a proliferação de linfócitos B e interleucina 10 e interferon gama, sendo importantes então como moduladores do sistema imune. Estudos clínicos relatam benefícios do Panax ginseng, tanto na prevenção de infecção do trato respiratório superior quanto inferior. Então, em um estudo randomizado duplo cego controlado por placebo, no qual envolveu mais de 100 indivíduos saudáveis, foi demonstrado que o consumo de 3 gramas de ginseng por dia, por 12 semanas, reduziu significativamente os episódios de doença respiratória aguda, principalmente devido a infecções por rinovírus e coronavírus. Então, trazendo aí uma potencial utilização do Panax ginseng contra o SARS-CoV-2. Os modos que a gente pode utilizar o ginseng são através da preparação de chás, utilizando ou empregando a técnica de decocção, na qual a gente vai utilizar de 3 a 10 gramas de raiz em 500 ml de água, mas a gente também pode utilizar o pó, né, do ginseng na forma de temperos ou também fazer aqueles shots matinais. Além de termos disponíveis o ginseng como um extrato seco. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a Camellia sinensis, o tão conhecido chá verde. As folhas de Camellia sinensis são ricas em polifenóis, que possuem uma ação anti-inflamatória, antioxidante e antiviral.
A substância mais estudada da Camellia sinensis são as epigalocatequinas. E o efeito dessas substâncias contra a replicação viral já está bem consolidada, principalmente contra o vírus da dengue e da zika. Um estudo publicado agora em 2020, Canan e colaboradores avaliaram mais de 15 substâncias contra o Covid-19 e verificaram que a epigalocatequina galato extraída das folhas de Camellia sinensis, ou seja, do chá verde, foi o agente mais efetivo contra o vírus, por apresentar maior afinidade de ligação com as proteínas, com as principais proteínas do vírus, responsáveis pela propagação do vírus dentro do nosso organismo. A ação das epigalocatequina galato superou até em 2 vezes a ação da cloroquina, mostrando reais benefícios da utilização do chá verde. Para se obter os efeitos benéficos do chá verde, a recomendação é que se utilize em torno de 16 gramas de folhas secas de Camellia sinensis por dia. O consumo usual é através da elaboração de chás. Então, para você preparar o chá verde, o melhor método empregado é a infusão. Então, diferente da decocção que a gente utilizou no ginkgo biloba, aqui a gente vai adicionar sobre as folhas, da camélia, ou seja, vamos utilizar 2 colheres de sopa de folha, e sobre essas folhas a gente vai adicionar 150 a 200 ml de água fervente. Vamos abafar, deixar ir infusionando por 3 minutos, coar e depois tomar. Depois de ter preparado esse chá, ele pode ser consumido em até 24 horas. Aí vai uma dica. Para você saber se teu chá verde ainda está com as propriedades funcionais, ele tem que estar com a coloração bem verdinha. Se acaso ele já estiver tendendo para uma coloração mais amarronzada, você deverá descartar o seu chá porque os benefícios antioxidantes, antivirais, eles já foram perdidos. De tudo que já foi discutido, já foi apresentado para vocês, nós temos aí um arsenal importante e devemos aproveitar o que a natureza nos oferece, no sentido de fortalecer o nosso sistema imunológico e, consequentemente, reduzir os efeitos negativos do Covid-19.